Opa, economia! E agora? E agora, 3 de outubro, encerrada aí a apuração do primeiro turno das eleições. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema foi reeleito. No cenário federal, a gente teve aí a confirmação de um segundo turno polarizado entre o atual presidente, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E esse cenário, o que ele vai nos trazer? O que as urnas nos mostraram? E para isso, eu tenho a honra de receber aqui pela primeira vez no nosso programa aqui no canal Ver Brasil, professor Rodrigo Lopes, doutor em História e professor da Fundação Dom Cabral. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao programa pela primeira vez. É satisfação recebê-lo. Obrigado, Fabiano, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com a sua audiência. Espero poder contribuir neste debate. Professor, para a gente começar, eu acho que está todo mundo, né? A gente está acompanhando aqui nesse momento todo o cenário, está todo mundo digerindo, né? O que aconteceu no cenário estadual, no cenário federal. Para a gente começar de uma maneira mais tranquila, vamos analisar o cenário que meio que não mudou muito desde o início das eleições, que foi o cenário entre Zema e Calil, né? Uma eleição até, uma campanha eleitoral até mais fria do que se imaginava, né? Se propagava quando teve o encontro ali, o primeiro encontro dos dois candidatos, não foi um encontro presencial, mas no mesmo evento, logo um após o outro, que foi na MM, no Congresso da Associação Mineira de Municípios. Quando um subiu o tom e o outro subiu o tom, parecia que íamos ter uma campanha daquelas trágicas, né, de ataques, e a gente viu até pouco disso, foi uma campanha morna. E eu pergunto, professor, no meio do caminho, o lado do Calil meio que entendeu que aquela eleição, aquela postura ali seria muito mais para um palanque mesmo para o ex-presidente Lula em Minas Gerais do que uma busca pela eleição ou mesmo para levar para o segundo turno? Olha, Fabiano, é possível. Eu estava lá, inclusive, no dia, na MM, nesse evento, né? Estava próximo do Zema ali, quando ele chegou, vi de perto ali aquele protesto que aconteceu, né? E realmente, naquele dia, eu estava junto com alguns colegas que também gostam de fazer análise política, e todos nós pensamos a mesma coisa. Essa eleição aqui em Minas vai ser pega para capar, né? Como a gente gosta de dizer. Exato. E realmente criou-se essa expectativa, né, de que seria uma relação muito belicosa entre os dois. O Calil, ele tem um jeito áspero, né, muito ácido na crítica, né? Ele consegue fazer de uma frase de efeito, né, uma entrevista com ele sempre tem uma frase de efeito, sempre tem uma forma muito até contundente de se posicionar. No entanto, no desenrolar da eleição, aconteceram alguns fatores, né, talvez em algum momento isso se torne público, mas que a gente ainda não sabe, né, que a campanha do Calil ela tomou outro rumo. Né, ela estava indo numa direção justamente nessa de provocar, do embate, mas em algum momento realmente ela não se posicionou mais dessa forma, ficou até mais contida. Eu digo, né, aí uma questão de observação, até mais contida que a campanha de senador do Alexandre Silveira, né, que teve uma campanha de rua, pelo menos, muito mais presente. Digo por uma observação própria, tá? Eu, pelo menos, andando nas ruas, claro. Vi muito mais banner, muito mais panfleto, muito mais pessoas trabalhando na rua em favor e prol do Alexandre Silveira do que propriamente do Calil. Então, realmente, houve um esfriamento por parte do Calil, que era quem tinha que partir para o ataque, e o Zema, na postura, né, de já está ganhando, não fez nenhum tipo de ataque e realmente a eleição ficou morna da discussão para governador, não tendo nenhum tipo de alteração no transcorrer do trabalho. E o interessante, né, professor, que como a gente analisa e fica atento ao cenário, a gente meio que imagina a munição que cada um pode utilizar, o argumento que cada um pode utilizar. Então, o ex-prefeito Alexandre Calil tinha alguns aliados na prefeitura, né,
que poderia ali surgir alguma questão que pudesse ser utilizado pelo Zema, assim como o Calil também tinha questão de aliados, de decisões que tomou, e isso não foi levado em conta. A gente, indo para o ponto prático, professor, quando acontece uma eleição como essa, do governador Romeu Zema, uma reeleição, ele foi um fato novo em 2018, ninguém o conhecia, ele foi eleito, né, no split final ali, chegou no segundo turno, e aí ele conseguiu uma vitória acachapante, diga-se de passagem, sobre o então senador Antônio Anastasia, e hoje ele está reeleito, né, continua no cargo de governador, e talvez seja uma eleição muito difícil, porque você tem que concorrer ao cargo e continuar governando, e a gente viu que o governador conseguiu. Ele vem com uma bagagem forte agora, né? Ou seja, ele tem um peso político muito grande, já se começa a cogitá-lo até como candidato a presidente da República, então ele tem essa força muito grande. Só que ao mesmo tempo, e aí eu acho que é o grande destaque que a gente pode dar ao analisar até mesmo o bolso, a economia das pessoas, e aqui analisando a política próxima, é que ao mesmo tempo ele não fez uma bancada, mais uma vez, não tem uma bancada forte pró-Zema. É muito curioso essa postura curiosa essa postura do eleitor, né? Porque o eleitor ele acaba tendo uma definição muito clara para governador, mas na hora de escolher a bancada ele não acompanha o próprio governador. Não, é verdade. É verdade, Fabiano. É uma característica interessante do eleitor mineiro, porque isso aconteceu, por exemplo, em 2006, né? Quando o Aécio Neves ele consegue a sua reeleição, se eu não me engano, de uma forma muito expressiva, né? Se eu não me engano, quase 80% dos votos. E o Lula também muito votado em Minas Gerais em 2006. É o que praticamente se repete agora, né? O candidato Lula foi muito bem votado em Minas Gerais, né? Teve a média, né, nacional, e o Zema também, né? Então isso, claro, né, uma parte dos eleitores votaram no Zema e no Lula, e por sua vez votaram como senador no Cleitinho, e por sua vez votaram em deputados que não eram da base do Zema. Então assim, é uma coisa que o eleitor mineiro ele busca aquilo que ele tem afinidade mesmo e não faz essa correlação ali de forças, né? O que de alguma forma é interessante, porque eu pessoalmente penso a democracia como esse equilíbrio de direita e esquerda, não no sentido político, até no sentido de andar, né? Você precisa da perna esquerda e da perna direita, para andar de bicicleta, para andar a pé, a gente faz esse movimento. Então, a forma como a política ela pode se organizar é por esse princípio dialógico, né? Não que tem que ser harmônico, não que não pode haver embates e debates, pelo contrário, tem que ter. É assim que se constrói uma democracia. E o Zema ele vai ter que usar um pouco, talvez, dessa habilidade, né? Que em alguns momentos no primeiro mandato dele faltou, de lidar com a Assembleia Legislativa e saber fazer esse trabalho de negociação e barganha. Eu penso, Fabiano, que nesse segundo mandato pode ser que essa situação ela fique mais fácil em comparação com o primeiro mandato dele. Ele vai ter mais experiência, ele vai ter mais margem de negociação, afinal de contas foi reeleito no primeiro turno com uma votação significativa, né? E a Assembleia entende que ele tem outras aspirações, né? Então, eu acho que é possível que a gente tenha talvez uma vida um pouco mais fácil se houver esse trabalho, essa preocupação de negociar com a Assembleia. E o governador Zema tem aí a LDO, né, essa questão, né, logo para ser discutida, né, as leis, todas as questões aí envolvendo, né, a dívida pública. Então ele tem pautas bem complicadas para discutir com essa bancada e talvez seja aí eu torço até, né, para ele ter esse aprendizado agora, porque vai ser uma luta talvez ainda mais difícil e inclusive com atores diferentes, né, no que diz respeito a esse processo. Então, assim, a gente tem esse caminho. Professor, e aí a gente tem, aí o senhor citou muito bem aí, né, essa questão, eu costumo dizer que é um voto misto do brasileiro, né, que o brasileiro, ele, Lula ganhou apertado, mas ganhou, como você bem destacou, né, em Minas Gerais, assim como o Zema ganhou. A
A disputa foi bem apertada, mas o Lula venceu, chegou à frente de Bolsonaro em Sim, Minas Gerais e tem aquela velha máxima, né, de que quem ganha em Minas Gerais leva a eleição. A gente pode até fazer um programa, prognósticos mesmo do que diz respeito à campanha, acho que a gente tem esse caminho. Mas o senador Cleitinho, né, eleito, foi aclamado também, né? Teve o Alexandre Silveira, teve uma corrida final, chegou ali bem próximo, mas ele teve uma votação também substanciosa. Essa postura, essa questão, o Cleitinho trabalhou na campanha dele, a questão do falta povo no Senado. E aí, muitas das questões que são discutidas no Senado, elas são diretamente do povo, mas não necessariamente o povo está ali representado. É algo da gente observar, sim. professor, essa figura diferente que está chegando no Senado, a gente está chegando aí, outros atores também, né? A Damares venceu em Brasília, também vai ser senadora da República. Você tem a Tereza Cristina, que é a ex-ministra da Agricultura, talvez a figura preparada também, porque ela tem essa relação do agro muito forte. É um lugar de Sim. pluralidade, como você destacou, mas o Cleitinho, qual que é a análise que a gente faz dessa ida dele para o Senado agora, ele que é considerado aí um político de YouTube, né, um político de rede social, mas agora vai entrar numa casa em que o sarrafo talvez seja um pouco maior. É verdade, Fabiano. O Senado ele tem uma relação, até para o público poder entender, né? Porque fizeram uma pesquisa, se eu não me engano, a Quest fez uma pesquisa e 60% dos brasileiros não entendem bem a função do Senado, né? E o Senado ele tem uma relação muito mais direta com o governador, né? Enquanto o deputado ele é a casa do povo, o Senado ele tem uma relação um pouco mais macro e por conta disso ele acaba fazendo relação um pouco mais direta com as lideranças estaduais, né? E certamente, né, não que ali não seja capaz de representar os anseios do povo, claro que é, mas é um processo, é um trabalho que o Cleitinho, né, teria ali que entender também a importância, né, de um cargo de senador. Eu tenho certeza que ele vai ser bem preparado para isso. A, a postura do Cleitinho durante a campanha é interessante a gente observar, Fabiano, porque esse movimento ele não começa esse ano. Né? Os candidatos digitais, né, esses candidatos que conseguem explorar bem as redes sociais, a imagem digital, né, a informação em 144 caracteres, isso é um fenômeno que já vem acontecendo há algum tempo. E já não posso nem dizer mais como fenômeno, porque poderia sugerir a ideia de algo esporádico, já é algo que talvez comece a se constituir como algo orgânico dentro da nossa democracia. Veja, Uhum. em 2014, nós tivemos ali um trabalho importante dentro das redes sociais, mas no sentido da desconstrução de outros candidatos, né? E Aham. talvez ali o fenômeno mais interessante tenha sido o Tiririca. Em 2018, é talvez um dos cases mais emblemáticos, né, de vitória, que foi a própria vitória do presidente Bolsonaro. Aham. Estudado em diversos grupos ao redor do mundo, para quem não sabe, né, esse Aham. fenômeno digital, como o Bolsonaro conseguiu fazer isso. E a gente achava que esse fenômeno teria sido algo marcado, datado ali da eleição de 2018, 2016, 2018. 2020 a gente não conseguiu ver tantos políticos se classificarem pelo mecanismo digital. Então, muitos analistas, e eu confesso que eu também, né, Aham. pensávamos, bom, as pesquisas já estão mostrando uma certa busca por parte do eleitorado de candidatos mais tradicionais, de candidatos que têm uma relação com o público pelo meio institucional. As pesquisas estavam começando a mostrar essa busca, né, de candidatos nessa linha. E quando veio a eleição, muitos desses candidatos não sequer chegaram à menor chance de vencer. Né? Muitos que tinham ainda esse apelo conservador, uma Uhum. linguagem muito forte no ambiente digital, conseguiram vitórias expressivas. Né? O caso do Cleitinho, o caso do Nicolas também, o deputado federal mais votado do Brasil nessa eleição, que são candidatos que têm uma força muito grande no ambiente digital, no lado
Então, assim, são candidatos que conseguiram isso e de forma interessante de se analisar, não mais como um fenômeno esporádico, mas como algo talvez permanente. Professor, a gente vai ter que fazer um breve intervalo. Na volta, a gente fez aqui uma análise do governo, né, do Senado, já deu uma pontadinha aí do Nicolas, né, que foi o deputado federal mais aclamado aí pelo eleitorado, mais de 1,5 milhão de votos. Eu quero entender como é que fica essa questão, né, no que diz respeito à formação da Câmara mesmo, né? A gente está mais à direita na Câmara, né, dos deputados. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta aqui com o nosso Economia. E agora?